Boa noite a todos. Eu sou William Rocha. Eu estou aqui utilizando o espaço da escola da Enoreg, em uma parceria com a Anoreg, e nós vamos falar sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nos serviços notariais e de registro. Qual o impacto que tem com a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu faço parte do escritório de advocacia Terra Sarmento Rocha. Nós estamos nos dedicando à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sou professor universitário, professor de pós-graduação, faço parte de algumas comissões na OAB, na seccional, faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor e na Comissão de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Faço parte também da Comissão de Direito Digital da subseção de Niterói. Estou fazendo um doutorado na Argentina, a temática voltada também para a proteção de dados. Sou servidor público do Estado do Rio de Janeiro há um certo tempo já, tenho uns mais de 30 anos, e atualmente estou na Procuradoria da Junta Comercial do Rio de Janeiro. A minha atuação também como colaborador, voluntário, já há mais de 10 anos no sistema de telecomunicações, faço parte de vários conselhos de usuários, já fiz de quase todas as empresas de telecomunicações, inclusive atuei na representação dos consumidores no Comitê de Defesa dos Usuários de Telecomunicações, que é o CIDUST, da Anatel. Venho colaborando com esse sistema de representatividade dos consumidores no sistema de telecomunicações. Atualmente, então, eu estou na Algar Telecomunicações, como representante do Sudeste, e a minha experiência para falar sobre LGPD veio até em função da minha participação na Comissão de Proteção de Dados e o grande interesse nessa temática também em função de que ela atinge também os órgãos públicos, a administração pública. Eu, como integrante da Procuradoria da Junta Comercial, venho participando de orientações, vários eventos com relação ao sistema de registro. Registro empresarial, isso traz uma certa sintonia e sinergia também com o sistema notarial e de registro. E a temática que nós escolhemos para falar hoje aqui foi sobre esses impactos que tem nos serviços cartoriais, nos serviços notariais, nos serviços de registro. E eu vou passar o material para vocês, mas deixo claro aqui, antes de nós prosseguirmos, que qualquer dúvida com relação à apresentação, dando um tempinho aí para chegar mais gente, né? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Nós vamos deixar o material, vai ser disponibilizado na própria Enoreg, na escola, e também o vídeo vai ficar gravado, vai ficar no site também da escola. E qualquer dúvida pertinente ao que for passado aqui hoje, vocês podem encaminhar um e-mail, né, para william@adv. Perdão, deixa eu retificar aqui, são tantos e-mails, são tantos dados pessoais que fica até confuso. É o william@t de tatu, T de terra, perdão, S de Sarmento, R de Rocha, TSR, advogados.adv.br, ou então contato@tsr, T de terra, S de Sarmento, R de Rocha, advogados.adv.br. Qualquer dúvida, então, pode ser registrada e encaminhada para a gente vai responder também com relação a essa temática. O público que vai nos assistir hoje é bem diversificado, tem desde as pessoas que já participam dos eventos da Enoreg, da escola, serventuários do Poder Judiciário, serventuários que trabalham nas serventias cartoriais também. Temos também a participação aberta ao público, então, pessoas, até colegas que trabalham para juntas comerciais, outras pessoas de administração pública. Nós vamos dar sequência a essa temática da proteção de dados, que tem um certo impacto na atividade notarial. Falo aqui com bastante gosto para vocês, porque tem muitos amigos que atuam nessa área, tenho vários alunos que atuam na parte de registro de imóvel, na parte de registro civil também. É uma atividade muito
interessante também, mas que é altamente impactada agora por essa nova legislação. Uma legislação que surge, de repente, num momento de dificuldade, um momento que muita gente deve estar se questionando sobre a pandemia e também essas leis que interferem no dia a dia, no cotidiano, e a gente vai chegando com essa nova temática, esse novo assunto e mais uma agitação que tem nos bastidores aí de todas essas atividades. Deixando claro para vocês, as dúvidas surgindo, a gente não tem um sistema de mediação e resposta das dúvidas hoje aqui pelo chat. A gente vai responder as perguntas que forem dirigidas aos e-mails. No final do material eu vou repetir novamente o e-mail, mas para quem está chegando agora, deixo aqui registrado, William com 2 L's e M de Maria, né? @tsr advogados.adv.br. Vou deixar registrado aqui no chat para vocês, tá? William, @tsr advogados.adv.br. Tá? As dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail e nós vamos fazer as respostas também. Pode ser repetido esse e-mail para contato @tsr advogados. Como eu estava falando com vocês, até dando oportunidade de entrar mais participantes, deixando claro para vocês aqui, a escola também disponibilizou o e-mail aqui para vocês solicitarem os esclarecimentos possíveis. E a gente vai falar sobre essa nova lei. E antes de começar, eu falo um pouquinho, eu sou antiestressante, antidepressivo e antiaderente, né? Mas uma coisa que mais me motiva a falar sobre a LGPD é para acabar com a LGPD-fobia, já que muita gente utiliza a sigla, né, com um aspecto até mesmo de comparar com o movimento até mesmo da LGBT, até mesmo por uma questão de que as siglas são muito parecidas, mas tem aquele aspecto de que muita gente tem um certo pavor da LGPD e fica pensando assim, mas atividade agora, então eu vou ser obrigado a fazer isso, vou encerrar minha atividade, como é que fica isso, como é que fica o dia a dia, como é que fica daqui para frente a atividade cartorial, como é que fica a atividade no setor público, como é que fica a empresa de marketing, como é que fica a farmácia que pede o CPF, como é que fica a lei de acesso à informação, a solicitação de dados, enfim. Eu sou um defensor de uma certa cautela antes de sair por aí metralhando dispositivos legais. A gente tem que procurar saber qual é o lado positivo que traz isso para a gente. Eu procurei trazer para vocês hoje aqui um material, até mesmo para fazer essa exposição, sem entrar em muitas delongas sobre o histórico da lei, a confusão sobre a prorrogação, o vacácio, entra em vigor, não entra, parecendo uma grande festa junina legislativa, né? Vai para frente, depois volta, é mentira, depois vai pegar mais adiante, etc. Enfim, nós já temos a LGPD e, como se diz na expressão latina, habemus LGPD. E vou passar então para vocês esse conceito e a gente vai discutir aqui, deixando claro que os contatos já estão no chat, então vocês podem se interar sobre esses e-mails para passar as dúvidas e nós vamos ter o prazer de esclarecer e passar essas questões. Então eu vou compartilhar com vocês o material para o nosso encontro de hoje e essa discussão sobre esse impacto da legislação na atividade notarial e de registro, e a gente vai falando ao longo dessa tarde, já início de noite, né? Mas como o vídeo vai ficar gravado e disponível para vocês, estamos aqui num critério também atemporal, né? Espero que estejam vendo. Eu vou compartilhar aqui o material. A gente está com uma... Vocês já devem estar vendo aqui. Procurei deixar aqui um material bastante pedagógico, porque a gente tem um público diferenciado, então
me perdoem também se eu deixar escapar algum linguajar técnico, alguma questão que possa ser dentro da configuração jurídica, que a gente chama de juridiquês, né? E eu, como sou profissional de origem híbrida, também passei pela informática, então tenho um pouco de informatês, né? E a gente vai seguir aqui com essa exposição sobre esses critérios. Mas antes da gente começar, olha que fato interessante. Falar sobre a LGPD, muitos já devem ter um grau de conhecimento até maior sobre a LGPD, já devem saber bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e muitos não têm ainda uma concepção do que é a Lei de Proteção de Dados, mas sabe que ela vai chegar e que ela vai impactar. E durante a pandemia, inclusive, ela já causou um certo reforço na sua estruturação, na estruturação de muitas atividades, porque muita gente está trabalhando em home office, os serviços eletrônicos passaram a ser feitos com mais frequência, a utilização de pedidos de certidões pelo meio virtual, pelo meio digital, o atendimento por plataformas eletrônicas, diminuição de papel, isso tem sido uma tendência da chegada do direito digital, da era digital, e colocar quase tudo sob a denominação da grande revolução industrial tecnológica, que é a 4.0. Então, a partir daqui para frente, a advocacia 4.0, cartório 4.0, tudo voltado para assimilar essa tecnologia que está chegando. Então, quando se pergunta o que é LGPD, cada um vai falar sobre o seu ponto de vista e o seu diagnóstico sobre a coisa, né? Eu sempre procuro me valer dessa parábola hindu para explicar alguma coisa, que está tendo muito buchicho, muita discussão sobre isso. E essa parábola hindu, ela fala dos cegos e o elefante, que cada um deles foi colocado diante de uma posição diferente sobre o elefante e foi solicitado qual era a impressão que tinham, cada um deles, qual era a percepção que tinham sobre isso. E cada um fez uma abordagem diferente sobre a percepção que tinham, que imaginavam, porque eles não visualizavam o elefante, mas cada um, dependendo da parte que tocava, falava sobre o aspecto que era mais afeto, né? O cego que estava diante da tromba disse que estava diante de uma mangueira. O cego que estava diante da orelha do elefante disse que estava diante de uma cortina. O cego que estava na lateral do elefante disse que estava diante de uma parede. O cego que tocava a cauda do elefante dizia que estava diante de uma corda. O cego que tocava a pata do elefante dizia que estava diante de uma coluna. Ou seja, se você perguntar o que é LGPD, dependendo da área de formação, da área de interesse, da precaução ou da preocupação que existe, cada um vai ter uma abordagem diferente. Assim como tivemos no Código de Defesa do Consumidor há mais de 30 anos. Cada um tinha uma abordagem diferente. Tinha um grupo que dizia que essa lei não ia pegar, outro grupo falava que era uma lei que ia romper com paradigmas, que era a lei mais moderna do planeta, que era a melhor lei do mundo, que era uma lei que ia revolucionar a cultura contratual, e muita gente estava coberta de razão, né? E algumas pessoas estavam simplesmente mostrando seu desconhecimento, então não sabia o que era, então apresentava sua preocupação e resistência. A mesma coisa acontece com a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, ela foi aprovada em agosto de 2018. Então, nós já temos mais de 2 anos de Lei de Proteção de Proteção de Dados. E ela começou a ter uma vigência, ou que a gente chama juridicamente de vacácio, mitigada com relação a alguns aspectos. E entra governo, sai governo, a lei já foi oriunda de muitas discussões ao longo de mais de 10 anos, ela acabou sendo discutida várias vezes e foi atropelada por outras leis. O próprio Marco Civil da Internet veio na frente e a gente depois teve muita discussão sobre como que era a informação, acesso e tal. As grandes instituições sempre demonstravam muita preocupação com ter uma lei de proteção de dados, mas o país ele procurou o acesso, né, ao grupo internacional, ao ACDE, e também participação internacional, reconhecimento nas transações internacionais, e sempre nos foi solicitado uma maturidade com relação à proteção de dados. E o Brasil acabou, de uma vez, sendo convencido a elaborar a Lei de Proteção de Dados, que criou uma vacácio até razoável para as leis. 2 anos, isso é uma legislação até com uma vacácio longa. E mesmo assim, quando chegamos nesse ano de 2020,
que a lei entraria em vigor, começou a se discutir novamente um adiamento por vários motivos, a situação econômica do país, a pandemia, a falta de preparo e outras coisas também, mas isso ficaria muito ruim economicamente para o país. Pensando, porque é como se fosse, se você adia novamente, teria um descrédito internacional, isso prejudicaria a credibilidade das empresas e das instituições. Por outro lado, muita gente sustentou que a pandemia dificultava também esses novos custos, nova reestruturação, mudança de cultura nas organizações. Então, o objetivo da lei ele é de regulamentar o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Quando se fala isso, inclusive nos meios digitais, que nós temos, por exemplo, ainda hoje, muitas empresas ainda trabalham com post-it. E você faz registro de informações, CPF, telefone, e-mail, você faz anotado em papéis que ficam avulsos e que são muitas vezes perdidos, né? Então, isso tem um certo princípio de manter a integridade das informações. Várias instituições têm papéis que ficam no balcão de atendimento, então qualquer um pode ler, fica um pouco complicado. E é uma lei que traz uma certa maturidade para o país, uma evolução, um aculturamento de proteção de dados mesmo. O que significa o dado? O dado, para muita gente que vai ter uma análise econômica, vai avaliar como dado uma commodity, que tem um valor econômico, que é o novo petróleo. E a gente tem que levar em consideração isso também. Se é um novo petróleo, então é óbvio que qualquer movimentação de valores exige uma certa segurança. E a segurança exige o quê? Investimento, responsabilidade e outras coisas. E esse foi o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, trazer segurança, responsabilidade, etc. Então, nós tivemos a prospecção dessa lei e surge, mais uma vez, até assim, algumas atividades profissionais que giram em torno da implementação dessa legislação. Qual foi o grande fator inspirador para essa lei? Foi o regulamento europeu, que a gente conhece como GDPR, que acabou inspirando a confecção dessa lei. E o regulamento europeu completou 2 anos, em maio, já tem mais de 2 anos, e a gente já vem observando qual foi o fenômeno dessa legislação na Europa. Então, buscou trazer mais tranquilidade para algumas instituições e também para a dignidade das pessoas que têm os seus dados muitas vezes comercializados indevidamente. Então, isso vai chegando e alcançando todo tipo de instituição. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma das poucas leis que ela alcança a atividade regulatória pública e privada. Então, ela tem um alcance que transcende, inclusive, até o direito público e o direito privado. A gente tem, no escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, formas ou passos para serem cuidados e objetivados para tratar os dados, né? A gente tem que, de repente, precisa se entender qual é o dado que está na organização, de quem é, qual é a importância desse dado, qual é a relevância desse dado, qual é o caminho desse dado, fazer um mapeamento desse dado, verificar qual é a estratégia do negócio, se o dado é importante, se não é, se o dado foi obtido ilicitamente, se não foi, se tem consentimento, se não tem. Então, toda aquela política que a gente, às vezes, olha para um acervo de documentos e, de repente, tem que buscar a origem disso. Quem vai lucrar com isso? No futuro, todos nós vamos lucrar, porque vai ter um dinamismo da informação, um respeito ao processamento desses dados, etc. Então, a legislação ela também não faz uma distinção de quando o dado é público ou de quando o dado é totalmente privado. Ela simplesmente relata dado pessoal. E é o que nos interessa, é o que a gente vai visualizar. Dentro de um plano de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário que o empreendedor, o estabelecimento, a instituição, seja ela pública ou privada, ou seja até mesmo uma pessoa física que tem atividade econômica, mas que utiliza-se de processamento de dados ou de tratamento de dados, faça um mapeamento desse ciclo de vida dos dados que precisa coletar, por exemplo, uma vendedora que precisa ter a lista dos seus clientes, por quanto tempo ela vai guardar isso, se ela faz a renovação desse cadastro, quanto tempo ela está entrando em contato. Então, desde a mais simples atividade de um profissional autônomo até a mais complexa atividade de movimentação de dados, como instituições financeiras, empresas de telecomunicações, governos e cartórios. E a gente percebe que, dependendo da atividade, existe muito mais complexidade por causa também da regulação que existe, né? A gente sabe que a atividade notarial também está sujeita à regulação
do Conselho Nacional de Justiça, das Corregedorias de Justiça, e aí vem depois também uma legislação com uma outra figura, que eu vou falar mais adiante, sobre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e vem justamente trazendo novas regulamentações. Então, o que tem aí de cenário para o próximo ano, para os próximos anos? É uma definição sobre a política de tratamento de dados pessoais nas organizações públicas, nos cartórios e várias outras atividades. Fato interessante que a própria legislação traz menção especificamente sobre a aplicação da LGPD aos cartórios. E a gente vai ver isso já já. Antes de nós prosseguirmos, a gente precisa entender um pouco o conceito de direitos básicos do titular de dados, como é que são essas figuras, quem é o encarregado, quem é o controlador, né, quem é o operador, quem são essas figuras. E a gente entender também quais são os princípios que norteiam o tratamento de dados. A gente verifica lá, por exemplo, o princípio da adequação. É óbvio que a legislação, toda vez que surge uma lei, ela trata justamente de princípios de enquadramento, adequação, observação de que aquela lei está seguindo todos os parâmetros de aconselhamento, de boas práticas. Princípio da finalidade. E esse, anotem, tem tudo a ver com a atividade cartorial, com a atividade relacionada aos órgãos públicos. Que o tratamento de dados ele tem que seguir uma finalidade. Essa finalidade tem um cunho específico, né? A qualidade dos dados e verificar justamente a garantia da exatidão, clareza, relevância. A gente sabe muito bem que na atividade notarial, um dado incompleto, irregular, ele pode causar danos, né? Ele pode atrapalhar a emissão de uma certidão, a declaração. Então, a qualidade dos dados é muito importante. O livre acesso é um princípio também norteador da Lei de Proteção de Dados, que os titulares eles devem ter ser garantida a consulta facilitada e gratuita sobre o tratamento. Então, todo o titular de dados ele tem acesso aos dados que digam respeito a ele. E aqui faço uma referência. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo, inclusive, que tipifica como crime o não fornecimento, né, do acesso dos dados ao consumidor, dos dados a respeito dele. E o que a gente vai ver muito pela frente é que o Judiciário vai casar a aplicação ora da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, ora da LGPD com a Lei de Acesso à Informação, ora da LGPD com a Lei de Cadastro Positivo, com o Marco Civil da Internet ou com outras normas também. Princípio da necessidade. O tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para a sua execução. Então, é outro princípio. Princípio da transparência. Se você comercializa os dados, né, dos titulares, se você transfere os dados para outra organização, você tem que deixar isso transparente, porque é uma questão de que agora existe um dispositivo legal que garante isso. Então, eu tenho que ter uma transparência deste tratamento, como é feito, para onde vai, qual a atividade que foi solicitada, que solicitou aquelas informações, a segurança. Aí aqui a gente vai falar mais ou menos também sobre os incidentes de segurança, o que tem a nossa preocupação com relação à integridade dos cadastros do banco de dados. Então, muitos cartórios, muitas empresas intermediárias e muitas instituições que trabalham com dados pessoais vão ter que investir em segurança da informação, vão ter que investir em grandes softwares de proteção, firewalls e outras coisas também. Ou seja, a segurança cibernética agora ficou em alta, porque deve ter um investimento focado nessa atividade. A não discriminação, ou seja, a impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios ou ilícitos, a gente vai ver já já, principalmente quando se fala de dados pessoais sensíveis. A prevenção, o princípio da prevenção, de que deve ser adotado medidas para prevenir ocorrência de danos. Vamos aguardar as edições das notas técnicas e pareceres e enunciados da autoridade nacional, mas provavelmente vai ter muito enunciado com relação a essa forma de prevenção. O que nós já temos em vigor, principalmente para a atividade notarial, alguns provimentos, alguns enunciados já tratando de procedimento com relação à segurança. Então, isso tudo vai se complementar, mas à medida que a autoridade nacional começar a editar as suas normas, provavelmente o próprio judiciário vai liberar outras orientações. A responsabilidade e a prestação de contas, que é a demonstração da adoção das medidas eficazes, etc.
Se ocorre um incidente de vazamento de dados, por exemplo, se um cartório, uma empresa, um órgão público ele é hackeado, invadido, essa informação não pode ser ocultada, deve ser disponibilizada publicamente, que é um direito do titular de dados saber que seus dados foram acessados. E assim vai. Dentro dessa configuração de dados pessoais, nós temos um gênero que se chama dado pessoal, e temos dentro desse gênero dado pessoal, ainda temos uma classificação de dados pessoais sensíveis. A legislação fala sobre autorização, consentimento para tratamento de dados pessoais, etc., mas os dados pessoais sensíveis sofrem mais restrição. Então, às vezes, órgãos públicos coletam informações para aplicação de políticas públicas, que poderia estar justificado em legítimo interesse, por exemplo, que é uma palavra que muitos de vocês já devem ter ouvido. Mas existem certas restrições à coleta de dados pessoais sensíveis, porque eles podem disparar ao titular de dados a ocorrência de preconceitos ou prejuízos sociais, como, por exemplo, indicar qual é a sua filiação, a organização religiosa, a sua origem racial ou étnica, ou questionamentos com relação à sua filiação a sindicato, a sua opinião política, dado referente à sua saúde, à sua vida sexual, ou à sua opção sexual, a coleta de dados biométricos, aí a gente sabe que vai ter muita discussão sobre isso também, a sua convicção religiosa, a religião que cada um escolhe, tem o direito, mesmo tendo o princípio constitucional de liberdade de religião, muitas pessoas omitem esse fato para não sofrer discriminação. E mesmo assim, por ser um dado pessoal sensível, então é direito do titular de dados omitir esse dado. Quais são os principais direitos dos titulares de dados? Confirmação da existência que existe, né, o dado, e que foi coletado, então ele tem que ter acesso ao dado. A correção dos dados incompletos, para isso eu também tenho a correção de dados e o acesso, a lei do habeas data, o Marco Civil da Internet com disposição às informações, mas o Código de Defesa do Consumidor e também a lei de cadastro positivo, que já garantem o acesso aos dados ao consumidor e ao titular de dados. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários. Às vezes, alguns dados que são solicitados por uma questão de, até mesmo de legítimo interesse, são coletados por uma atividade contratual, alguns dados, às vezes, são coletados em excesso. Né? Você vai efetuar uma compra na internet, por exemplo, e você acaba tendo que fornecer vários dados que não são correspondentes a uma aquisição de um bem, uma entrega. Aí isso pode gerar o quê? Pode gerar, de repente, uma coleta indevida de dados. E para onde vão esses dados? O que fazem com esses dados? Esses dados, então, devem ser ou descartados, né, se são desnecessários, ou então anonimizados, que é a expressão que se usa, e a Lei Geral de Proteção de Dados traz isso como uma forma de proteção ao titular de dados. Ele pode, de repente, permanecer um dado num documento com a informação que é necessária para uma determinada atividade, uma política pública, mas anonimizar algum outro dado que possa gerar um constrangimento ou se for configurado como um dado que corresponda a dado pessoal sensível. Eliminação de dados pessoais tratados com o consentimento. É o direito do próprio titular pedir que interrompa o tratamento de dados também, ou então ele pode obter informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador compartilhou os dados. Então, cartórios, juntas comerciais ou outras atividades que coletam dados e comercializam dados com empresas de formação de perfil creditício, né? Mas que se faz a comercialização de dados de outra forma, é direito do titular saber para quem foi. É direito de saber com quem para quem repassou esses dados. Vamos discutir mais adiante quais são os parâmetros positivos e negativos sobre a transferência de dados. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e a consequência da negativa, é um direito do titular de dados, e também revogar o consentimento. Então, o titular de dados dispõe de vários mecanismos de controle das informações a seu respeito. E o que é o consentimento? Já que a gente falou também sobre a revogação do consentimento. Ele deve ser livre e informado de forma que demonstre expressamente a efetiva manifestação da vontade titular. Então, já se questiona, inclusive, aqueles formulários padronizados que o consumidor, que o titular de dados, simplesmente marca um X e preenche. Então, a gente sabe que na era da internet, muitas dessas informações são utilizadas dessa forma. Então, você vai lá e dá um aceite, um clique, né?
está ciente da informação e concorda. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem alguma restrição sobre esse tipo de consentimento. Então, o consentimento tem que ser declarado livre e tem que ser inequívoco, ou seja, o consumidor ou o titular de dados ou o usuário dos serviços públicos, ele tem que entender que ele está concedendo uma autorização para o tratamento de dados a seu respeito. Salvo as exceções que a própria lei prevê quando se dispensa o consentimento, mas isso tem um dispositivo expresso sobre isso. Ônus da prova da obtenção do consentimento é do controlador. O controlador sempre tem que ter em mãos o registro da obtenção desse consentimento. Então, não é o titular que vai provar isso mais adiante. É o controlador que tem que ter sempre essa prova de que forneceu as informações e que coletou esse consentimento dentro do livre arbítrio exercido pelo próprio titular de dados. Alteração da finalidade inicial do tratamento e da necessidade de aquisição para novo consentimento. Se coleta os dados para uma finalidade, altera a finalidade, você tem que renovar o consentimento. Existem algumas partes envolvidas na Lei Geral de Proteção de Dados e que vai se tornar cada vez mais comum no nosso dia a dia, a observação que a gente vai ter mais adiante sobre isso. A ANPD é a sigla da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão da administração, não é uma autarquia ainda, não é uma agência reguladora ainda, mas é um órgão que é responsável pela política de proteção de dados. Então, ele vai ser o responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em todo o território nacional. Vamos ver mais adiante, eu falo especificamente sobre a Autoridade Nacional e que vai impactar as normativas dessas atividades para os cartórios. Titular de dados, pessoa natural, então não é pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem dado pessoal. Quem tem dado pessoal aqui é a pessoa natural, que a que se refere, no caso, a lei vai falar sobre os seus dados e que dizem respeito ao tratamento e objeto de tratamento. Controlador, pessoa natural ou jurídica. Então, quando a lei quer fazer uma distinção, ela fala natural e jurídica, ou quando fala genericamente, fala somente pessoa. Então, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, então é claro que o controlador ele pode ser tanto uma instituição privada como uma instituição pública. A quem competem as decisões referentes ao tratamento. Fato importante, definir que o controlador é quem detém a decisão para o tratamento de dados. Então, é quem vai coletar, quem vai autorizar, quem vai armazenar. Agora, ele pode fazer certas atividades em colaboração, em parceria com os operadores, que é a pessoa natural jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, mas com o prévio consentimento do titular. Então, o titular tem ciência de qual é a operação, como vai ser feito, aonde vai ser armazenado, por quanto tempo vai permanecer. Tempos novos, novas obrigações, novas orientações. E quem é o encarregado? Bem, essa figurinha aqui é uma figura que está sendo muito badalada no momento, está sendo a bola da vez, está sendo o objeto de desejo não só de muitas empresas, mas também de muitas pessoas que estão se certificando para atuar nessas atividades. Figura conhecida pela sigla em inglês do Data Protection Officer, que é o DPO. E o encarregado, ele é pessoa indicada, então não precisa ser pessoa somente física, pode ser uma pessoa jurídica, porque a legislação foi alterada em 2019 e trouxe o conceito de pessoa somente. Então, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a autoridade. Então, uma pessoa que vai ter o elo de ligação com todos esses agentes. Essas são as partes envolvidas, resumindo o que eu tinha comentado adiante. Os titulares de dados, né, são as pessoas aqui que têm seus dados que são tratados. Estamos vendo que ela tem uma relação com o encarregado. Já vimos que o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador dos dados e a autoridade nacional. E quem é a autoridade nacional? Já vimos que é um órgão da administração pública federal que vai justamente tratar sobre a política de proteção de dados e vai zelar sobre a proteção dos dados pessoais. E quem é o operador? O operador é a pessoa que é parceira do controlador, indicada pelo controlador também, para realizar o tratamento de dados. Ou seja, é a pessoa que vai executar a atividade em nome do controlador. Existe, numa questão de responsabilização,
Por acaso, se ocorrer um incidente, né, de segurança, quais são as situações que devem ser são recomendadas para que o encarregado, o DPO, proceda, né? Por exemplo, o titular de dados, ele tem que ser informado sobre um incidente de segurança, sobre um vazamento, sobre o que houve, e esse incidente ele tem que ser comunicado ao titular de dados e às autoridades. Então, o comunicado ele deve conter dados afetados, quais são as informações do titular, quais foram as medidas que foram tomadas, qual o risco do incidente, né? E o encarregado também deve comunicar isso. O encarregado ele vai ser a pessoa justamente preposta do controlador. E ele vai comunicar isso também à autoridade nacional que vai determinar algumas atividades, como, por exemplo, medidas para reverter o incidente, as medidas para mitigar os efeitos, e realiza um juízo de gravidade, até mesmo para analisar possíveis sanções ou medidas. Todas as instituições públicas e privadas estão sujeitas a esse viés de controle da autoridade nacional. É discutível alguns aspectos da sanção, mas vamos ver mais adiante. Então, quem é a autoridade nacional? Primeiro, que a sigla NPD não é agência, tá? Mas poderá ser no futuro. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela foi criada por uma medida provisória. Essa medida provisória acabou alterando a Lei 13.709 e que prevê justamente a atuação dessa autoridade. Tem logo uma polêmica sobre a criação da autoridade e tudo, mas não convém, não temos tempo para discutir isso e não é o foco da questão. Aí, essa autoridade, então, ela passou a ser... teve recentemente a nomeação dos seus dirigentes, né? O seu diretor-presidente foi nomeado e o restante do conselho também foi nomeado. Já tem um site disponível, o logotipo, inclusive, é esse que está disponibilizado para vocês no material. É o órgão da administração que vai executar com autonomia técnica e decisória. Ela tem a atividade de zelar pela proteção de dados no país e fiscalizar as práticas. Então, ela vai ter muito trabalho aí pela frente. Quero crer que vai depender da atuação e colaboração de outros órgãos. Já me chegou o conhecimento de que vai atuar em parceria com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que cada município do país tem um PROCON e que vai provavelmente colaborar com a fiscalização para a NPD. Quais são as funções? Elaborar as diretrizes para a política nacional, promover na população conhecimento das normas, então vai ter mais difusão, mais seminários, congressos e realização de eventos sobre a proteção de dados e privacidade, estimular a adoção de padrões de serviços e produtos, então notas técnicas vão ser dirigidas a determinados setores, provavelmente o setor de micro e pequenas empresas vai receber uma orientação também específica para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Quero crer também que os cartórios vão ter um direcionamento de uma regra também setorizada. Então, a NPD ela é o órgão central de interpretação da LGPD. A partir de agora, com a instituição da Autoridade Nacional, não existe uma discussão ou vai existir diferenciação de conhecimento sobre lei de proteção de dados. Cabe a esta autoridade dizer qual é o entendimento. É o STF administrativo para dizer sobre proteção de dados e privacidade. Essa é a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela tem o seu conselho diretor, são 5 diretores, tem um quadro de assessores e a staff que vem toda abaixo, e ela ainda está em grau de formação da sua estrutura. Então, nomeação dos corregedor, do ouvidor, etc. A Autoridade Nacional, muitos materiais acabam mencionando a Agência Nacional, né, isso pela sigla também, mas ela fica justamente responsável por controlar esses incidentes, como eu já mencionei, e ter o direcionamento dos questionamentos dos titulares de dados e determinar práticas, né, que sejam feitas ou adotadas pelo controlador. Então, o controlador ele fica no meio da questão, porque ele é que toma a decisão sobre os dados do titular, mas ele tem que ter um DPO, um encarregado, que responda por essas ações, até mesmo perante a autoridade nacional. E esse controlador ele pode ter múltiplas parcerias, que são os operadores, né, que vão realizar o tratamento de dados em nome dele. Então, várias empresas de informática, terceirizadas, etc. A autoridade nacional, dentro dos dispositivos mencionados na lei, como o artigo 46, parágrafo 1º, combinado com o artigo 49, fala lá sobre a competência, o que deve ser feito. Então, na ocorrência dos incidentes de vazamento, ela tem todo um atributo para tomar as providências, né? Chega um momento, então, de nós analisarmos esse impacto que vai ter na atividade dos cartórios.
a LGPD impactará nos cartórios? Bem, essa pergunta não adianta nem mais ser feita, né? A gente sabe que sim. Os serviços notariais e de registro exercidos nem em caráter privado, olha só que fato interessante, só que eles exercem as atividades exercidas por delegação do poder público, ganhou um tratamento específico na Lei Geral de Proteção de Dados, que está no artigo 23, parágrafo 4º e parágrafo 5º, e que fala que os cartórios eles vão ter o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público. O que isso significa? De diferencial é que tem aplicação concomitante da LAI, Lei de Acesso à Informação, e que as sanções administrativas são mitigadas, porque não existe sanção pecuniária para órgão da administração pública. Então, os cartórios não vão ser multados pecuniariamente, não vai ter uma multa para a atividade do cartório. Mas isso não quer dizer que o cartório não tem que se preocupar, porque existem outras sanções que podem até inviabilizar a atividade do cartório. Vamos, então, aos exemplos, mais ou menos, né? A gente tem notado também que algumas estruturas já ligadas aos empreendimentos, às estruturas das serventias, dependendo do estado da federação, pode estar num grau mais avançado de normas ou não. São Paulo já editou o Provimento 2320, que fala mais ou menos sobre as diferentes formas de tratamento que serão dadas aos atos relativos ao exercício dos ofícios extrajudiciais, de notas e de registro e os atos decorrentes do gerenciamento administrativo. Então, a gente já está observando que já estão surgindo normas vinculando, né, as tratativas e orientações da Lei Geral de Proteção de Dados. E fala lá sobre alguns conceitos e tudo, mas não pode falar de forma diferente do que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o provimento de São Paulo esclarece que os responsáveis pelas delegações, na qualidade de titulares, interventores ou interinos, são considerados controladores. Então, já faz a definição de quem está no papel aí de controlador e já define que essa responsabilidade sobre a decisão e controle do tratamento de dados. E que recomenda, no caso, aí também vamos observar em outras normas, e que ele tenha também a figura de um encarregado para responder sobre essa atividade também. A Corregedoria Nacional de Justiça também determina que a atividade extrajudicial deve se adequar à LGPD. Então, já está partindo do próprio Judiciário e de vários organismos a orientação sobre a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, comentário da Corregedora Nacional de que o novo marco legal ensejará, por parte da Corregedoria Nacional, cuidadosa regulamentação e fixação das principais de princípios e diretrizes de caráter uniforme para que servirão de base para o exercício das atividades notariais e registrais. Então, porque a gente sabe que nessa dimensão continental que o país tem, vários cartórios, de repente vai pensar de um jeito, vai agir de um jeito e tal, então já está partindo pela própria Corregedoria Nacional e também de normas do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça já vem baixando algumas orientações e já criando grupos, inclusive, de discussão para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na atividade notarial e de registro. Como eu já mencionei, o artigo 23, ele fala sobre a aplicação desse tratamento aos órgãos públicos e ele fala justamente também do sistema de responsabilização. Mas temos que levar em conta que a LGPD ela vai conviver harmonicamente com outros dispositivos legais, né? Legislação de registro público, a 8935. Na junta comercial nós temos a 8934, então todas essas leis específicas dos setores de registro empresarial ou registro público vão ter que conviver harmonicamente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí vem alguns questionamentos, né? Óbvio que você já deve ter visto vários, a própria Enoreg tem disponibilizado material sobre isso, sobre a LGPD também, outras associações têm difundido o conhecimento, e é importante que se faça. E a gente está aproveitando esse momento até mesmo para fechar o ano aí também com essa exposição sobre a LGPD e seu impacto na atividade notarial, porque em função disso a gente tem que se preparar e planejar o exercício do próximo ano. E então, no caso de compartilhamento de dados pessoais com entidades privadas, no rol das exceções descritas acima, é necessário que seja dado publicidade desse fato ao titular de dados da NPD? Nosso entendimento que sim, né? Porque existe uma previsão de compartilhamento de dados do poder público com o setor privado, mas a gente tem que ter uma certa cautela,
porque muitas vezes é solicitado a transparência e a manutenção da finalidade. O próprio STF se pronunciou recentemente sobre alguns casos, um deles foi sobre o compartilhamento de dados das empresas de telecomunicações com o IBGE, e foi publicado há 2 semanas, me parece, ou recentemente, um acórdão dessa ação declaratória de inconstitucionalidade, e que disse que o elemento fundamental, primeiro, que a proteção de dados é um direito fundamental, então falta pouco para ser inserido na Constituição, está aguardando a aprovação de uma proposta de emenda constitucional, a PEC 17, mas se houver essa definição de direito fundamental, vai estar lá positivado, mas a própria Corte Suprema, ela já entendeu que não é só um direito fundamental, e que, nesse caso, inclusive, o compartilhamento desses dados, seja entre órgãos públicos, setores públicos, seja de um setor público para um privado, deve ter adequação e observar o princípio da finalidade, ou seja, cumprir o dispositivo lá no artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre o consentimento, a transparência, etc. Nós já vimos aqui alguns desses casos. Então, existem algumas exceções para esse compartilhamento. O artigo 26, parágrafo 1º, ele menciona lá algumas dessas exceções. Essas exceções, a gente verifica aqui, por exemplo, no texto, que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender à finalidade específica da execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios da proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º, como eu acabei de mencionar. Então, eu posso sim compartilhar, eu posso sim utilizar esse compartilhamento para manutenção de políticas públicas, mas eu tenho que observar os princípios elencados no artigo 6º. E um deles é o consentimento, né? Então, aí vem aqui a exceção, exceto, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Então, houve uma alteração na legislação aqui que permitiu que nesse caso, esse compartilhamento pudesse existir sem cumprir toda uma restrição, mas aqui eu faço uma observação, porque o próprio STF já vem manifestando isso, a manutenção do dever de atender a finalidade da coleta original, a transparência, então isso não está excepcionado. Você tem que manter pelo menos a divulgação para onde você está enviando os dados e de uma certa forma, o titular dos dados pode manifestar uma oposição a isso. A gente ainda vai ter muita discussão sobre isso pela frente, vai competir ao judiciário dirimir isso. É óbvio que muitas instituições públicas têm como fonte de recursos o compartilhamento de dados, por exemplo, aqui, é permitida a serventias a utilização de terceiros para auxílio no arquivamento, bem como na digitalização de documentos. Isso aqui está previsto num contrato, na legislação. Então, esse tipo de transferência que é excepcionalizado. Transferência para entes privados com fins comerciais. Por ter sido conferido aos serviços notariais de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público, o mesmo tratamento dedicado às pessoas jurídicas de direito público, então a gente tem que levar em consideração o que está disposto lá no artigo 26. Alguns aspectos deverão ser observados, seja em razão disso, seja em razão da natureza dos serviços prestados. Então, a fim de catalisar a persecução do interesse público e auxiliar em algumas atribuições legais do serviço público, os cartórios devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, que é uma determinação. Os dados devem ser mantidos em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, a prestação de serviço público, a descentralização das atividades públicas e a disseminação e ao acesso das informações pelo poder público em geral. Tais fins perseguidos pelos entes e órgãos públicos deverão respeitar os princípios de proteção de dados que estão lá no artigo 6º. No que diz respeito à transferência de dados pessoais constantes em base, cujo acesso seja permitido a entes privados, este está vedado, sobretudo quando para fins comerciais. Então, há que se entender que a legislação traz uma nova configuração sobre várias práticas que são cometidas. E a gente tem aqui que ter uma certa cautela, porque se os dados são comercializados ou são compartilhados de uma forma econômica, deve-se ter, então, pelo menos a ciência do titular de dados e a sua concordância. Fato que muitas instituições não fazem.
A partir da vigência da LGPD, então, todos os procedimentos criados ou programas implementados para o desempenho da atividade registrária em cada serventia deverá estar adequado à LGPD? Sim, porque a partir de agora, sendo uma lei, se torna obrigatório, não somente mandatório, mas obrigatório, o enquadramento na Lei Geral de Proteção de Dados. Aí aqui é óbvio que aí entra em discussão também, vários dispositivos que a gente pode ver pela frente, que a gente vai conviver aqui com várias leis, né? A Lei de Registros Públicos, que é a 6.015, a Lei Federal 8.935, a Lei de Acesso à Informação, o Sistema Nacional de Informação de Registro Civil, o Provimento 74 de 2018 do CNJ, Provimento 61 de 2017, assim vai, alguns provimentos do CNJ que já tratam de segurança da informação e etc. Mesmo antes, então, da LGPD, a legislação setorial, ou seja, a legislação notarial, já continha também direcionamento quanto à necessidade de garantia da tríade que a gente chama aqui de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Então, essa tríade, a CID, ela vai ter que conviver com os contrapontos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a legislação de registros públicos, ela vai ter agora uma convivência, uma harmonização dos ditames da Lei de Proteção de Dados, que é a preservação do interesse aqui do titular de dados. Então, óbvio que, ao se falar em segurança, o legislador ele não se limita somente à segurança cibernética, à segurança da informação por sistemas eletrônicos, a gente tem que adotar procedimentos de manutenção, de guarda, de transporte seguro para documentos, armazenamento desses documentos, de forma a manter uma eficácia desses documentos, do acesso, controle de acesso, etc. Então, várias dessas legislações só ganharam mais força com a LGPD. E alguns desses provimentos também que têm sido editados pelo CNJ já estão preparando o campo, né, para implementação em muitas atividades notariais. Então, o provimento 74, por exemplo, ele contempla o dever de implementação das políticas de segurança da informação. Aí fala lá, mais ou menos, que você deve organizar o controle físico e lógico, com plano de continuidade, padrões mínimos de segurança, sistema de escalas de permissões, trilhas de auditoria. Aí a legislação LGPD ela vai falar também sobre os tratamentos específicos, lá no artigo 46 a 49, determinando quais são as adoções de medidas que devem ser feitas para o tratamento de forma inadequada. Como eu já mencionei, o caso de incidente, por exemplo. O que é o provimento 74? Ele é um conjunto de regras estabelecidas que vai estruturar a tecnologia da informação. Hoje é fundamental, os cartórios eles investem muito em tecnologia, muitos utilizam intermediações no fornecimento das informações, então a gente sabe que isso é uma tendência, é um caminho sem volta. A tecnologia trouxe, às vezes traz a tecnologia parece que nos ameaça, mas ela também nos conforta com novas oportunidades. Então, investir em segurança da informação, investir em proteção é fundamental daqui para frente também para valorizar o próprio negócio. Outro provimento, o provimento 74, ele vem justamente sobre esclarecimento, aqui eu trouxe alguns pontos, né? É óbvio que não trouxe tudo, mas padrões mínimos de tecnologia, a garantia da confidencialidade, a determinação para ter um plano de continuidade dos negócios, possuir um sistema de backup em nuvens, regras para identificação segura dos usuários do sistema de segregação das funções, etc., para facilitar as auditorias, né? Então, o cartório extrajudicial deveria, após uma avaliação inicial do seu nível de conformidade com a LGPD, muitos de vocês, dentro das instituições que vocês trabalham ou que interagem, poderiam fazer já um pré-diagnóstico, verificar, através de preenchimento de algum checklist, qual é a situação de segurança. Mas isso não é uma situação muito confortável. O ideal é que se faça uma auditoria, um diagnóstico sobre a atividade de segurança de dados dos estabelecimentos, porque pode ser feito uma rotina também a partir daí, né? Precisa se estabelecer um fluxo dos dados, que é o mapeamento dos dados, fazer o tabelamento de vida útil dos dados, preparar um guia dos direitos dos titulares, então você tem que dar informação, tem que dar um retorno para a sua clientela de utilização dos serviços, instituir políticas de privacidade, revisar os atos, os contratos, parcerias e outras coisas também, definir formalmente a atividade, nomear o encarregado, é fundamental isso, o encarregado é o DPO, né? Não necessariamente precisa ser alguém de TI, também não precisa ser alguém de direito, mas o ideal é que conheça a atividade que ele vai defender.
Então, ele tem que ter um pouco de conhecimento do direito, tem que ter um pouco de conhecimento do linguajar técnico também, entender de segurança da informação, mas algumas empresas e instituições estão pedindo experiência de mais de 10 anos, a lei foi aprovada recentemente, então existem algumas coisas surreais que surgem também. O ideal é que a pessoa tenha sensibilidade para a atividade que ela vai defender. É óbvio que as certificações ajudam bastante. Criar a norma de gestão de incidentes, utilizar software e outras ferramentas para manter o registro das operações, do tratamento, criar e implementar rotinas de treinamento, isso é importante também deixar tudo registrado. Aqui tem que se criar toda a evidência de aculturamento da proteção de dados. Existem algumas recomendações também do CNJ, recomendação 73, recomenda que os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, a adoção de medidas preparatórias, ações iniciais para adequação dos dispositivos da LGPD, a portaria 212, que cria um grupo de trabalho com pessoas notáveis para dar a orientação, a adequação aos tribunais. Aí aqui algumas observações, que o tratamento de dados que são manifestamente públicos, a gente pensa assim, olha, óbvio que eu posso disponibilizar se o dado é totalmente público, mas aqui tem algumas ressalvas. Por exemplo, eu tenho que observar princípios da LGPD, o tratamento desses dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé, o interesse público, que justifica a sua disponibilidade. Eu dispenso a exigência do consentimento, não quer dizer que desobriga os agentes de tratamento de dados as obrigações previstas lá no que eu já mencionei no artigo 7º, parágrafo 6º. Então, de dar transparência, divulgação do que é feito. Aí o exemplo, né? Alguém divulga que tem interesse em imóveis de determinada região. Pode-se fazer publicação ou publicidade de imóveis naquela região, mas não se pode oferecer serviços de telefonia ou recolocação profissional para aquela região, quando você tem acesso a dados de profissionais ligados à atividade de uma determinada região. A LGPD ela acabou alterando ou limitou, em alguns aspectos, limites dispositivos de outras leis. É óbvio que a gente já conhece esse fenômeno de direito, isso é muito comum, mas a gente tem que sempre olhar uma lei antiga, né, com as disposições de uma lei nova. Então, óbvio que a LGPD, como eu já reforcei, ela traz garantias ou ela reforça dispositivos de outras leis, de outras normas, mas que devem ser observados sobre essa nova temática, essa nova disposição garantista. Então, existem algumas penalidades para quem não observa o cumprimento dessa legislação. Como, por exemplo, eu posso levantar leis específicas, né, da área notarial e de registro, mas eu também tenho sanções previstas na LGPD. E a própria LGPD, quando ela compara o serviço notarial de registro à administração pública, ela estende para esse grupo também sanções previstas ao poder público. Então, as sanções estão previstas lá na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Improbidade Administrativa, então deve tomar muito cuidado com isso. Algumas das atividades também do poder sancionador da ANP, da NPD, perdão, é a questão de dar publicidade da infração, então isso vai deixar uma atividade, imagina o notário, ou então o titular do cartório fica com uma atividade exposta, dizendo que houve um vazamento de determinado cartório, isso pode comprometer a sua atividade, bloqueio de dados pessoais a que se refere à infração, até a sua regularização, ou eliminação dos dados pessoais a que se refere à infração. Então, é todo o cuidado que se deve ter com relação aos incidentes que possam ocorrer aí no futuro também. As penalidades, então, são essas, né? A legislação ela prevê uma ressalva. Essa disposição sobre a penalidade da LGPD foi adiada até agosto do ano que vem. Mas isso não quer dizer que, por não ter essas penalidades ainda em vigor, que não exista ainda reclamação ou que as partes, os titulares de dados, não estejam recorrendo ao judiciário. Então, já está tendo muita reclamação, o nosso escritório vem acompanhando, no site do Reclame Aqui e também no site do consumidor.gov, já ultrapassou mais de 1.000 reclamações, então a gente sabe que o movimento é crescente, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, advertência com indicação de prazo para adoção de medidas, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais e eliminação de dados são possíveis sanções a serem aplicadas à atividade notarial. É possível atender solicitação de não divulgação de dados não protegidos por lei dentro do âmbito do Registro Civil de Pessoas Naturais? A LGPD, ela, mais precisamente no seu artigo 18, inciso
Quarto, ela permite que o titular exerça o direito de solicitar o bloqueio, eliminação ou anonimização de dados pessoais em tratamento. Então, para que isso ocorra, os dados devem ser entendidos como desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Então, o titular ele sempre vai ter uma forma de exercer o seu direito pleno de, quando acessar essas informações, ele acabar até dificultando o fornecimento dessas informações mais adiante. Então, existem esses riscos, né? Óbvio que aí, genericamente, é uma atividade agora que você tem que estar cercado de um certo cuidado. Por isso, a figura do encarregado ser muito importante. Porque a lei ela prevê responsabilidade e ressarcimento de danos. E quem é que responde por isso? O controlador e o operador. O encarregado ele é uma pessoa nomeada pelo controlador. Então, ele é um preposto. Mas, por outro lado, ele é um preposto para atuar como meio de comunicação com o titular de dados e a autoridade nacional. Então, a responsabilização civil vai recair sobre o controlador, que já entendemos, né, que pelos provimentos, os enunciados e também as orientações das corregedorias e também do próprio CNJ vai recair sobre o titular do cartório e que tem essa responsabilidade. Então, deve-se ter também, daqui para frente, buscar seguro, né, de responsabilidade civil nesse aspecto também, como também seguro para a parte do risco cibernético. Deve ser, é uma recomendação que eu faço. Aqui, com relação ao regime de responsabilidade, o artigo 52, ele fala lá das sanções administrativas, mas que elas estão adiadas. Só que eu tenho também responsabilidade civil e que, nesse aspecto, o judiciário já começou a condenar algumas empresas e instituições. Vide o Serasa, que está impedido de comercializar dados, e outras instituições também que foram sancionadas aí pelo Poder Judiciário até por compartilhar dados não autorizados dos consumidores, como foi o caso da Cyrela, né, uma construtora em São Paulo que foi acionada e teve uma decisão contrária, desfavorável também, sobre um tratamento de dados sem autorização do titular. A responsabilidade civil, óbvio, a gente ainda está em discussão, uma legislação que acabou de entrar em vigor, então ainda vai ter muito pano para a manga sobre isso, mas ainda está se discutindo o sistema de responsabilização objetivo ou subjetivo, né? Porque em alguns trechos ela fala em comprovada a responsabilidade, então isso dá a entender que precisa de um sistema de responsabilização subjetivo, mas há quem compare, traga justamente o sistema do Código de Defesa do Consumidor para responsabilização aqui na LGPD. Então, ainda está em discussão, temos muita coisa pela frente ainda também. E um fato interessante é que no sistema de responsabilização civil da LGPD, a gente tem que usar as ponderações que o próprio Código Civil traz, né? Mas já sabendo que o controlador e o operador vão ser responsabilizados caso não adotem as medidas necessárias. Então, o comparativo aqui que eu faço para a gente ter um certo cuidado, uma cautela, é que o sistema de responsabilização ele vai identificar isso. Qual é a quantidade de dados que foram afetados, qual é a natureza dos dados pessoais afetados, o vazamento, qual o dano que ele causou, se houve reincidência da conduta, ou se houve omissão ao tomar as medidas de segurança, a ausência de notificação dos usuários, dos incidentes. Então, é muito importante ter uma política de comunicação e transparência e a comprovada utilização de dados pessoais vazados dos titulares e de terceiros. Enfim, essa questão que a gente tem, a gente vê aí que parece piada, né? Mas a gente tem que levar em consideração que o assunto é muito sério, porque existe uma grande comercialização de dados, existe uma comercialização de dados na Deep Web, na Dark Web também. Hoje já não se compra mais pendrive, CD, disquete na rua uruguaiana, então em grandes centros comerciais, acaba acontecendo uma exposição de dados até mesmo no mercado negro, né, da internet, que muitas pessoas não conhecem, não sabem como que é o trânsito desses dados. Mas o que a gente tem é por isso, pessoas vendendo dados de outras empresas, hackers que invadem sistemas e disponibilizam esses dados. Então, é uma exposição, é um risco muito grande, e grandes corporações agradecendo cada vez mais o acesso a esses dados. O que deve se fazer? Bem, cada empresa, instituição, deve adotar as medidas preventivas, né? Mudar sua regra corporativa, promover o aculturamento, sensibilização para a proteção de dados, mudar padrões de atividade. Creio que
o sistema, a escola está disponibilizando para vocês isso também, mas várias instituições públicas estão difundindo conhecimento sobre a LGPD. Então, procurem se aperfeiçoar na atividade, procurem implementar o mais rápido possível os programas de conformidade da LGPD, sem contar que a figura do DPO ou do encarregado ela se torna essencial. Então, tem que se discutir logo a nomeação e esse profissional, cabe a ele a responsabilidade de passar essa confiança, essa credibilidade sobre a questão da privacidade. Deixo aqui meu contato novamente, né? Agradecendo a vocês aí a paciência, a oitiva de todos, né? Estou representando aqui o escritório que eu faço parte como sócio, o e-mail de contato aqui para vocês solicitarem questionamentos também é o contato@tsradvogados.adv.br, ou então colocando o meu nome ao invés de contato, william@tsradvogados.adv.br. Deixo aqui minha gratidão. Eu fico à disposição para vocês também. Como o sistema nos permite aqui também, a gente vai responder para vocês via e-mail. Então, as dúvidas podem ser dirigidas por e-mail. E já disponibilizado aqui também, a escola deixou para vocês disponibilizado o material. Torço para que façam um bom proveito, agradecendo a paciência de todos, se eu falei rápido e tudo, mas ficando à disposição aqui e desejando aí uma ótima segunda-feira, um final de segunda-feira para todos vocês. Muito obrigado, grande abraço e até as próximas oportunidades.